Olá, muito boa tarde. Você vai ver a seguir no TVA Esportes desta terça-feira. Ouro e bronze, judô gaúcho é destaque no Mundial Militar da República Dominicana. Tenista gaúcho Rafael Matos está nas quartas de final do ATP 250 da Áustria. No estúdio, vamos conversar com Carolina, atleta de taekwondo e única gaúcha convocada para representar o Brasil na Ginasiete 2023, no Rio de Janeiro. E ainda, bola oval e Liga Nacional de Futsal. TVA Esportes está começando. Muito bem, a gente começa o programa de hoje falando de judô. Atletas gaúchas brilham no Mundial Militar da modalidade na República Dominicana. Disputado na cidade de Santo Domingo, o campeonato reuniu cerca de 350 atletas de 14 países. A sojipana Jéssica Lima sagrou-se campeã da competição na categoria 57 quilos. Em campanha inédita, ela derrotou a russa Nova Kakrama na final. Outra representante gaúcha no Mundial Militar de Judô, a atleta do Grêmio Náutico União, Eduarda Vaz Rosa, conquistou uma medalha de bronze na categoria 70 quilos. No total, o judô brasileiro angariou 14 medalhas no Campeonato Mundial Militar de Judô. Foram 2 ouros, 2 pratas e 8 bronzes individuais, além de 2 bronzes nas disputas por equipes. No ranking geral, o país ficou em terceiro, com França e Rússia nas 2 primeiras colocações. A gente segue agora nos tatames para receber aqui no estúdio a Carolina Tozeski, atleta de taekwondo e convocada para representar o Brasil na Ginasiete de 2023, que acontece a partir do dia 17 de agosto no Rio de Janeiro. Parabéns, tudo bem, Carolina? Muito obrigada. Muito obrigada. Bom dia, tudo certo? Bom dia. Tudo bem? Tudo. Bom, qual é a importância de participar de uma competição internacional desse nível e o que o pessoal pode, o que tu pode esperar lá? O que tu esperas aí nessa competição que acontece no Rio de Janeiro? Eu acho que é algo muito importante para nós atletas, por causa que é uma experiência muito boa e também é ótimo para a gente ter experiências internacionais, poder competir com outras pessoas de outros países, poder conversar com elas. Sim. É uma ótima experiência e também eu acho que eu estou esperando para esse campeonato poder representar bem o meu país, poder levar o meu país lá, levar o meu estado e poder representar bem. Legal. Conta pra gente um pouquinho da tua história, né, no taekwondo. Como que tu acabou optando por essa modalidade aí, indo para os tatames? Como é que foi essa tua história aí? Eu fazia futsal antes. Futsal? Futsal, é. Daí eu cansei do futsal, daí eu queria fazer um esporte individual. Sim. Daí eu vi que na minha escola tinha aulas de taekwondo. Daí eu fui ver uma aula experimental lá, fui assistir para ver se eu gostava. Eu gostei bastante, daí eu fui lá, fiz a aula experimental e eu gostei muito, daí eu continuei, sabe? Que idade já tinha? Eu tinha uns 7 anos. 7 anos. Por aí. Então já tem uma experiência já, Tô né? uns 6 anos já por disputando aqui no taekwondo. Bom, competição nacional e internacional, essa é a tua primeira vez ou não? Competição nacional eu já estou bem habituada, eu compito desde 2022 nas competições nacionais e comecei nas competições internacionais também em 2022. Então não vai ser minha primeira internacional. Sim. Legal. Como é que tu trabalha isso justamente, até mesmo a tua rotina, por exemplo, uma competição desse estilo que acontece agora em agosto no Rio de Janeiro? O que tu trabalhas principalmente, assim, a tua rotina de treinos, ou até mesmo o que tu imaginas, assim, até para fazer uma disputa mais interessante, um campeonato interessante, né? Tanto o âmbito mental, mais o âmbito mais questão física. O que tu mais trabalhas assim nessa tua rotina? Eu até lá? continuo os treinos, continuo com o meu foco nos treinos para mim continuar com a minha qualidade técnica e também trabalho muito mental para mim ficar calma na hora da competição e conseguir dar o meu melhor no O que mais te afeta em momentos como esse aí? O que afeta mais para ti pessoalmente numa luta ou numa competição desse tamanho? Eu acho que eu fico um pouco ansiosa, tipo, eu fico com muita vontade de querer competir logo. Mas eu acho que é algo que eu gosto muito, então eu fico feliz desse nervosismo. Legal. Bom, isso aí é um pouco das imagens da competição, né? Que aconteceu no âmbito nacional.
Descreve um pouquinho para a gente sobre isso, que o pessoal tem uma ideia. Isso são movimentos, né? São estilos que são colocados ali para vocês, movimentos obrigatórios que vocês precisam realizar na Punse, né? E essas imagens são do Punse. O Punse é mais ou menos como se fosse uma sequência de movimentos que tem para cada faixa do Taekwondo. Então, é mais ou menos como se fosse a parte artística do Taekwondo. A gente vai lá e é uma demonstração, a gente recebe a nota e quem fizer a maior nota ganha. Legal. Bom, para treinar esse estilo, vamos dizer assim, treina sozinha ou como é que funciona o treinamento, tua rotina com o técnico e tudo mais? Eu treino com a minha irmã. Minha irmã compete na mesma modalidade que eu, só que numa categoria acima, por causa que ela é mais velha. Então, a gente treina junto, a gente se ajuda e também a gente faz aulas com o mestre Evandro, do Rio de Janeiro, no online. Sim. E também tem o nosso mestre da Lotus, o mestre Alex, que também nos ajuda bastante. É possível treinar no espelho? É possível. A gente treina bastante no espelho mesmo? para ver os movimentos, ver se está na altura certinho, esse tipo de coisa, ver os detalhes, sabe? Sim. Bom, o que assim, em relação a até países e tudo mais, quem que vai estar participando dessa competição? Quem são os países mais fortes, até competidoras? Eu sei que até falar, é a segunda vez na tua faixa etária, é a segunda edição. Isso, é isso? é a segunda, isso. Segunda edição, na segunda edição da tua faixa etária. Antes, a faixa etária mais... já teve faixa etárias mais velhas, né? dos mais velhos, tipo Sim. de 16 a 18. Isso. Agora é a segunda de 15 a 12. Sim. De 12 a 15, no caso. Sim. Isso. Quem são os adversários que, pessoal, tu precisa ter mais atenção? Eu acho que os Estados Unidos é um país muito forte. Como é em nível mundial, o Coreia, China, Japão também são países fortes. E México também tem boas atletas, Peru também. Então, eu acho que são as que eu mais estou ansiosa para poder competir. Bom, o estudo dessas atletas acontece por meio da internet, de maneira online? Tu acaba estudando outros adversários ou não? Eu vejo vídeos das minhas competidoras, tem transmissões no YouTube dos campeonatos. Eu assisto, vejo elas competirem e também eu posso ver nas redes sociais. Olha. Pode ver E também. aí tu acaba, de certa maneira, até aprendendo com elas. Sim, né? eu aprendo com elas também. É legal. Maravilha. Bom, após essa competição que acontece no Rio de Janeiro, o que ela significa, no caso, assim, numa rotina assim, até de outras competições, tanto para esse ano 2023 ou futuramente? Eu acho que essa competição, para mim, vai significar muito, por causa que eu vou poder, de novo, competir em cenário internacional. Olha aí. Eu acho que é uma ótima experiência, também por causa que vai ter o Mundial em 2024, no ano que vem, Legal. que vai ser em Hong Kong, na China. Então, quanto mais experiência internacional eu tiver, melhor eu vou poder chegar no Mundial para fazer uma boa apresentação, ter um bom desempenho e representar bem o meu país. Parabéns. Carolina Tozeski, atleta de Taekwondo. Quando é que tu viaja? Só para... Ainda não saiu a data, por causa que ainda não saiu a minha passagem, que vai ser... Mas já é na próxima semana, mas quase, né? O campeonato vai ocorrer dia 17 até o dia 27. Parabéns. Vai ser mais ou menos nessa data. Boa viagem, bom campeonato. Muito obrigada. Valeu, um grande abraço. Bom, vamos falar de tênis agora. O gaúcho Rafael Matos passou para as quartas de final da chave de duplas do ATP 250 de Kitzbühel, na Áustria. Na estreia no saibro do torneio austríaco, o porto-alegrense e o parceiro português Francisco Cabral conseguiram ontem uma segura vitória sobre os holandeses Matwell Middelkoop e David Pell. A dupla luso-brasileira precisa, nos momentos decisivos, fechou a partida em 2 sets, parciais de 7-6 e 6-3, após 1h40 de disputa. Nas quartas de final, Matos e Cabral vão encarar o vencedor do duelo entre os italianos Simone Bolelli e Andrea Vavassori, cabeças de chave número 2 da competição, e os austríacos Filip Misolik e Joel Josef Schwarzler. Já o caxiense Marcelo Demoliner entrou em quadra na manhã desta terça-feira no horário de Brasília, mas o confronto diante do equatoriano Gonçalo Escobar e o cazaque Alexander Nedovyazov, cabeças de série número 4, foi interrompido logo no início por causa da chuva. Em Kitzbühel, Demoliner tem como parceiro um tenista local, o austríaco Philipp Oswald.
Vamos falar da Liga Nacional de Futsal. Hoje é dia de torcer pela CBF, que entra em quadra logo mais diante do Pato. Os outros dois times gaúchos já jogaram na 17ª rodada. O Atlântico goleou fora, enquanto a Assueva perdeu em casa. No domingo, em duelo de equipes que lutam para terminar entre os 16 classificados da primeira fase, a Assueva foi goleada pelo Praia Clube por 5-1 no Poliesportivo Parque do Chimarrão, em Venâncio Aires. Ao intervalo, o time de Minas Gerais já estava à frente do placar por 2-1. Com a derrota, a equipe gaúcha caiu para a 14ª posição na classificação, por troca justamente com o Praia Clube. Mais acima na tabela, ontem o Atlântico aplicou 4-0 na visita ao São José. O nome do jogo foi o ala Richard, autor de 3 gols. William Bolt fez o outro tento do time de Erechim. Na classificação, o Galo manteve a 3ª posição com 37 pontos, 4 a menos que o líder invicto Magnus. E hoje à noite, no fechamento da rodada, a ACBF pega o Pato às 7 horas da noite em Carlos Barbosa. Atualmente em 7º, com 26 pontos, caso vença diante da sua torcida, a Laranja Mecânica vai saltar para o 6º lugar, no momento ocupado pelo Santo André. Brasileiro de Rugby 15, Farrapos vence e termina a fase de grupos na liderança provisória do Grupo A. A equipe de Bento Gonçalves visitou Florianópolis e aplicou 54-5 no Joaca, com direito a 8 tries, e chegou aos 21 pontos na tabela. O jogo abriu a 6ª e última rodada da primeira fase do Super 12, sábado passado, na Tapera da Universidade Federal de Santa Catarina. Para se manter na ponta, o Farrapos depende de uma derrota do Desterro no próximo sábado em Porto Alegre. Com 17 pontos, os catarinenses têm compromisso com o Charrua, que não tem mais chances de classificação. Os paulistas Jacareí e São José lideram o grupo B e Pasteur e Poli o C. Na próxima fase, os 2 primeiros colocados de cada grupo se enfrentam em um hexagonal, valendo vaga na grande final da competição. Mais bola oval, Bola oval pela fase de grupos, a Conferência Sul da Liga Brasileira de Futebol Americano. O Santa Maria Solders perde visibilidade em casa. A derrota por 26-8 para o atual campeão da BFA, o Timbó Rex, de Santa Catarina, foi a primeira no estádio dos Eucaliptos desde a primeira etapa do Regional de 2019. Apesar do contratempo, a equipe de Santa Maria mantém a vice-liderança da competição. O Solders volta a campo no próximo dia 20, em Caxias do Sul, onde encara o União da Serra. A representação serrana também vem de derrota no último sábado para o Rio Preto Whalers, em São Paulo, confronto que decidiu o título da Taça Brasil de Futebol Americano. Uma desavença entre os atletas dos 2 times antecipou o final do jogo, quando estava 16-0 para o time da casa, que ficou com a taça. Remando no seco, o shopping da capital sediou no sábado a primeira regata gaúcha de remo indoor 2023. 1, 2, 3, 4. Mais de 60 atletas de academias de ginástica e clubes de remo de Porto Alegre e outros estados como Flamengo, Botafogo, Corinthians e Pinheiros disputaram provas de remo simulado no ergômetro. As performances dos competidores em diversas categorias eram exibidas em tempo real em um telão, que é a posição de cada barco na regata. A equipe de remo do Grêmio Náutico União terminou em primeiro lugar, seguida do GPA e da Acares. TVA Esportes vai ficando por aqui. A gente volta amanhã ao meio-dia com mais esportes para você. Até lá. Tchau, tchau.